boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a comunidade. Estamos aí no início de novembro azul. Passou o outubro rosa, né, que era mais dedicado à mulher, né, se prevenir aí do câncer. E agora, no mês de novembro, para o homem também, né? A próstata, né? Muitas pessoas morrem porque não fazem exame de próstata, mas tem que fazer. Mas também tem uma atividade muito importante. O mês de novembro é o mês da consciência negra, né? E estamos aqui ao meu lado, aqui a Luciana, um prazer ter de volta aqui no estúdio da TVC, né? Para a gente falar, né? Muito sobre a história da consciência negra, das atividades que a Luciana desenvolve lá na Guabiroba, né, e na comunidade, foi presidente do Conselho da Mulher, né, foi presidente, faz parte também do Conselho da Consciência Negra, né, e a gente vamos discutir, vamos falar um pouco da história, né. Já foi feriado em novembro, um tempo atrás, né, foi feriado na Consciência Negra. Parece que até o ônibus era gratuito na época, no dia, né, que a data prevista pela Consciência Negra. E nós vamos conversar aí, né? Várias atividades iniciando. Nesse sábado que a gente está aqui no estúdio da TV Comunitária. Então é um prazer estar contigo aqui, Luciana. Seja bem-vindo. Muito obrigada, uma boa tarde a quem está nos assistindo, né? Vai nos assistir. E é um prazer, né? Estar aqui novamente, depois de um certo tempo, né, Valdir, né? Somos companheiros, para vir falar de uma importante tema, né, importante pauta, que é a questão da negritude, não só de novembro, mas da resistência, né, anual, na nossa resistência diária, né, então vai ser um prazer a gente discorrer sobre o que é a FEMINE, né, a nossa associação, na qual eu sou hoje presidente, e o que a gente está pensando em realizar e o que já está posto para a nossa realização para dentro da cidade de Pelotas. Então, muito obrigada pelo convite e vamos à conversa. Luciana, como a gente falou, novembro é o Dia da Consciência Negra, é o mês da Consciência Negra. Quais as atividades que vai acontecer durante esse mês de novembro em Pelotas? Valdir, o bom, né? Hoje a gente faz parte da associação, que é a FEMINE, né? Que é a Associação de Mulheres Empreendedoras Negras e Indígenas. É um grupo que foi articulado lá na Guabiroba. O nosso grupo ele tem 5 anos, né? Por mais que a gente tenha 20 anos de trabalho dentro do bairro, a gente fez uma grande descentralização da cidade. Hoje, o nosso grupo ele já faz, por todo o território, algumas atividades pontuais, né, sobre questão com foco no empreendedorismo, né, com foco nos corpos negros femininos e na questão de prevenção. E o bom da cidade de Pelotas, né, e aí a gente também faz parte do Conselho da Mulher, também assumindo, no dia 11 de dezembro, o Conselho, né, somos conselheiras do Conselho Estadual de Política para as Mulheres, vamos estar em Porto Alegre, eu, né, e a Edna Lessa Bandeira, que fomos eleita como conselheiras, né, representando a cidade de Pelotas, né, nós somos a entidade titular e a entidade suplente, o GAMP, né, que vai estar conosco, e a gente levando essa pauta também para dentro da negritude. Quando a gente fala no mês da consciência negra, na verdade é um mês onde a gente dá mais ênfase naquilo que a gente já vai trabalhando, vivenciando durante o ano todo. E o bom, né, que o Pelotas territorialmente tem muitos grupos, tem muitas atividades. Agora, no sábado mesmo, hoje tem dia 8, né, novembro, nós temos a atividade que é promovida ali pela Gira Cultural, no Dunas, ali com a Priscila Couto, com o pessoal ali do Céu, com música, mas também com muito debate, porque é importante a gente falar que um evento, que quando a gente fala de um evento de consciência negra, do povo negro, a gente não está falando somente de um evento cultural, que também é uma resistência, né, cultural, os nossos corpos, as nossas músicas, mas também a gente leva muito debate, né, muita conversa, a gente sempre leva isso, que é importante para a gente conseguir avançar com o racismo que é estrutural dentro das cidades, e principalmente dentro da cidade de Pelotas, que ainda é considerada uma das cidades mais racistas, né, do extremo sul. E não é à toa que há pouco a gente teve, né, um cenário muito, muito lamentável com a participação do Corre Preto, né, um coletivo de Porto Alegre, que é um grupo de
de educação física, que o conceito é para a saúde, sofreu tantos ataques aqui vergonhosamente dentro da nossa cidade, né? Os racistas aí se acharam no direito de se manifestar por algo que é tão bom e tão benéfico para todo mundo, porque todo mundo ganha. Infelizmente, não Pelotas, né? Alguns, não vamos colocar todo Pelotas, né? Na minha cidade querida, que acontece. Então tem a gira cultural. E não deveria de ser, né? Porque a Pelotas, a gente sabe que nos bairros tem bastante pessoas que convivem, né, com a comunidade, tem uma comunidade grande de pessoas, tem quilombos, tem várias pessoas que são da cultura afro, né, pessoal da religião, né, então o pessoal tem um trabalho aí que realmente Pelotas é considerado, né? Hoje, se tu fizer um levantamento, em cada bairro que tu encontra tem vários negros, verdade, né? Sim. E defendendo a sua cultura, né? A cultura negra, né? A religião, né? A afro, né? Então, eu gostaria que tu falasse aí também, né? Porque eu sei, pelo teu conhecimento, pelo que eu te conheço, né? Tu tem uma história de vida, né? Tu tem A gente tenta. Ontem, numa palestra lá no KVG, uma das meninas da Economia Solidária ali do Fragete, a Cris, ela, depois que falou maravilhosamente, porque não tem quem não entenda de economia solidária que não seja ela e a própria, né, a coordenadora que ali estava, né, a Bernadette, que foi nossa assistente social do bairro, e a Luciana, Bernadette, eu estou atuando com ela no Conselho da Saúde. Maravilhosa. Né? Excelente pessoa. Ela é a nossa paixão do bairro, de ser uma pessoa que passa quanto tempo ela passou ali e sabe o nome, casa de todo mundo, porque ela conhece aquela comunidade. Não tem, né, como a gente não prestar homenagem. E ela disse assim, a Luciana é uma figura histórica dentro da Guabiroba. E aí, estou com 54, né? Cheguei em Pelotas em 1988, para te ter uma noção. Comecei a fazer as execuções de projeto em 1990. Então, lá se vai mais de 20 anos aí fazendo um trabalho realmente que era prioritário dentro do bairro. Né, a nossa cultura, se a gente tanta avaliação preta economicamente, a gente tem que dizer que tem muita influência nossa. Né? A própria construção, a constituição da nossa cidade, ela tem várias influências negras. E é importante, né, não só a cada novembro que passa, a gente também trazer esse debate, trazer, aflorar as nossas construções, que umas foram feitas à base de dor, mas que deixaram um legado, deixaram uma construção que ela precisa agora ser reverenciada, tem que ser reverendada, tem que dizer, olha, foi feito. A mão estava escravizada, mas é a influência de África. Nós temos essa influência da alimentação, a economia, as vestimentas, tudo tem influência, né? Se tu for falar numa costura, a costura é também de influência de afro, a culinária, nossa culinária, indígena principalmente, né? Porque a gente tem que trazer os povos originários que aqui estavam primeiro antes de nós. Então, isso é que a gente costuma, como professora que fui, né, hoje não estou em sala de aula, mas é o que a gente sempre tentava passar para os nossos alunos, que esta fala, ela é diária, que essa história que a gente vem contando de retomada, né, retomada histórica de uma cultura que não foi valorizada e que não foi, né, visibilizada da forma correta, que é isso que a gente faz. E quando a gente está à frente de alguns setores, à frente de algumas profissões, a gente vem demonstrando esse nosso avanço. E que, claro, é um avanço que eu digo que é sempre muito bem, a gente precisa estar sempre, né, num fórum, sempre observando, vigiando, porque os ataques racistas eles acontecem em qualquer lugar, como aconteceu agora nesse último mês aí no campo, no estádio aí do Pelotas, que a gente teve aquele fato, né, um fato lamentável do torcedor que se manifestou racista ali naquele jogo. Então, várias, essas manifestações, elas vêm, mas porque a gente precisa atacar na educação, a gente precisa atacar na secretaria, a gente precisa... De que forma que a gente ataca? Com informação. Com informação, com trabalho, com apresentações, levando a nossa cultura de forma linda, organizada, que é o que nós vamos fazer, né? A nossa associação, com essa priori de levar não só os eventos em si cultural, mas de levar o debate. Desculpa. Não, programa tranquilo. E aí nós fizemos uma programação, e eu estou com a camisa aqui, né, para anunciar essa grande programação que a gente está fazendo para a cidade, que são 5 dias de feira cultural e literária, uma feira totalmente literária preta, afro-indígena, com escritores vindo de vários lugares, manifestações, né? A gente vai ter a presença da escola da Mestre Joana de Pernambuco, né? Um maracatu fortíssimo vai estar aqui. A gente conseguiu
uma grande articulação aí trazer a Débora, que é filha da cidade, né, e que tem um trabalho maravilhoso em Porto Alegre, e ela coordena essa filial da Mestre Joana de Pernambuco. Vamos trazer também um escritor negro lá do Rio de Janeiro, né, que está vindo com o lançamento do Pequeno Príncipe Preto, mas a cereja do bolo é que nós, uma organização que é quase 100% de mulheres negras, indígenas, lá com a metade da Guabiroba, depois de 65 anos, Valdir, a gente está trazendo para a cidade de Pelotas a presença da família da escritora Carolina Maria de Jesus. Um marco para a cidade que ainda é pouco reconhecido, né? Está sendo muito pouco reconhecido pelos movimentos literários não negros, porque há 65 anos atrás, a Maria Carolina de Jesus ela esteve na primeira Feira do Livro. Ela teve a passagem na Feira do Livro, ela se hospedou no Hotel Rex, e a gente está fazendo uma retomada e contando essa história agora de uma forma realmente mais leve, porque a gente que está pesquisando nessa passagem dela aqui na cidade de Pelotas, a gente vê até a forma com que escreveram sobre ela, né? A analfabeta que sabe escrever, a periférica. Então, são várias expressões e que hoje, né, com o evoluir do pensar e do escrever, a gente vai tentar não, vamos fazer, porque ela é reconhecida mundialmente, essa escrita desta mulher, e que é referência, deve ser referência para todos os bairros, para todas as pessoas, porque ela já é locus de estudo para as universidades. Então, a gente vai estar trazendo a Vera Eunice, né, e a filha dela, que são filha e neta da Maria Carolina de Jesus, numa atividade muito intensa. Ela vai estar na Feira Literária, na abertura, do dia 29 de novembro. Depois ela vai para o Ficaí, onde ela vai receber uma placa em homenagem, né, e o texto, né, ali a passagem dessa mãe que esteve aqui em Pelotas. Depois a gente vai, no outro dia, para um sarau literário no Chove. E ela vai fazer também um passeio em alguns lugares que a gente considera importante para dentro da cidade, que é no Passo dos Negros, lá com a Eliane, na ONG Cuidando de Nós, na ONG ali no Fragata, também da escritora Thaís. Então, ela vai fazer esses percursos, Museu do Doce, vai fazer também uma passada ali com as gurias da Sala das Pretas. A Sala das Pretas é um núcleo, é uma organização de alunas e que elas fazem leituras sobre escritoras negras, e elas são as grandes parceiras para que a gente pudesse viabilizar a vinda dessa família da Carolina, junto ali com a Praia e com a Universidade Federal, e assim como outras mãos que estão se somando. E isso é só mais um pouco. É um pedacinho de tudo aquilo que a gente vai trabalhar dentro desses 5 dias, além de muitas oficinas de percussão, de tambor. A gente vai ter uma exposição lindíssima que se chama As Pampianas, né, de mãe, filha e neta, que é a história da trajetória de uma família de indígenas, de mulheres indígenas, charrua, que começo lá na Argentina e acabo lá em Santa Vitória. É uma exposição lindíssima de barro. A gente vai ter oficinas com essa expositora. Então, a gente está trazendo a Dadá, que é uma transista do Rio de Janeiro, uma baiana que mora no Rio, poderosa, que vai vir dar um workshop, oficina, né, um workshop também de finanças. Então, assim, vai ter muita coisa, sem contar a imensidão de apresentações culturais que vai do samba ao trap, ao rap, ao slam. Então, a gente procurou fazer e trazer a Débora Evangelista, que está vindo de Santa Maria, que é uma advogada que escreve sobre as dores, sobre as violências, né? Tayane Madruga, que acabou também de lançar um livro aqui. É muita gente. Né, muita gente. Esse projeto, Valdir, é um projeto que foi pensado a partir da necessidade que a gente via nas feiras de livro de não ter os livros que a gente gostaria de ler, né? A gente não se enxergava. E a gente vê poucos autores negros na Feira do Livro. Exatamente, mas aí... A não ser, claro, o Dr. Vilso Farias, que também ícone participa, da cidade, tem livro, tem uma atividade... Mas se tu for comparar em porcentagem, nós, em 70 anos, acho que é a 71ª edição, né, da Feira do Livro, quantos patronos a gente teve, né, que foram negros? Pouquíssimo. Fernanda Oliveira, Vilso Farias, Fábio Gonçalves, talvez, e a Maria Carolina, que eu nem sei se ela foi na época, né? Então, mas a gente deve estar em torno de 5 a 10 no máximo que fomos patronos dessa feira. E não é desconsiderar a feira, porque a feira ela é muito importante. Aonde que vai acontecer essa feira? Então, a nossa feira ela vai acontecer lá na Avenida Bento Gonçalves, tá? Esse projeto é um projeto territorial, a gente tem uma história que a gente conta. O ano passado foi no Porto,
que contou a história de como é que as mãos, né, as negras entraram, mas a gente faz uma sinopse diferente, a gente não conta escravizado, a gente conta a entrada dos corpos que potencializaram o desenvolvimento da cidade. Tá? Então, na Bento Gonçalves, a gente também vai fazer essa história, a gente vai contar, porque muito brevemente, né, tem uma história que ali, naquela passagem, ali antes de ser praça, também foi um espaço de venda, né, de escravização, então se teve a presença negra, se teve a presença de enforcamento ali, mas é muito rápido, porque ali aconteceu muito rápido até a transformação dela de virar num parque. E porque também tem a questão ambiental, e hoje a gente sabe que a questão ambiental, ela atinge quase que 100%, né? Digamos que 92% atingiu a mitigação, ela atinge a população negra. Quando a gente fala, né, em não proteção ao meio ambiente, ela está atingindo diretamente as comunidades, né? Tanto as ribeirinhas, mas as comunidades negras, porque elas é que foram atingidas com a questão de moradia, com a falta de moradia, com a questão econômica que ficaram desempregadas. Então, tu trabalhar isso aí, a questão ambiental, a proteção, e aquele parque, ele tem tudo isso, né? A gente tem todo um certo cuidado de qual é o material que a gente vai usar lá. Os nossos crachás estão vindo de Londrina, é um crachá que diz plante papel, ele é semente. Quando acabar, todo mundo vai chegar ou em casa, onde quiser plantar aquela semente, o crachá ele se transforma, né, num plantio. Tem copo também que é feito os com copos, a gente está pedindo para o pessoal que vai estar presente lá na feira, na parte do Mojubá, né? E todos os nossos espaços a gente referendou aos nossos povos de matriz, ou Iorubá, né? Ou em indígena, ou Guarani, né? Ou em Tupi. A gente fez toda a demarcação, né, de todos os nomes de cada lugarzinho, né, vai estar referendando alguma história. Então, a parte da alimentação, que é o Mojubá Tumba, inclusive está com... E aqui o pessoal não sabe, mas tem uma colônia aqui, né, que os índios se instalaram, que foi, né, conduzido, porque ele estava ali ali perto da rodoviária, agora tem o espaço deles também. Tem, né, a gente foi, na aldeia tem várias, né, na verdade tem mais para perto da cascata, né? Sim. E tem a aldeia Garitó, é do cacique Marcos, se eu não me engano, né? Eu sei que é a Maria, tá? Maria, eu não vou errar teu nome. Eu conhecia a aldeia, a gente auxiliou naquela função toda que eles estavam ali, e aquele processo de retomada de terra, porque para eles também é retomada de terra, né? Que as terras que estão aqui, a eles pertencem. E eu estive agora nas pré-conferências, né, de política para as mulheres, e elas realizaram, né, a comunidade realizou uma conferência, e acabou que eu fui junto com o Conselho da Mulher, com a vereadora na época, a vereadora que foi a Fernanda Miranda, e uma comitiva aqui do Conselho, né, do pessoal. Então a gente foi lá para conhecer, e eu tive o prazer de conhecer a aldeia, e encantada, né, porque eles transformam, infelizmente tem uma parte ainda lá que não tem como plantar aquela terra, não vinga, mas tem um outro lado que eles plantam, é muito bom ver quem vive da terra, né? Tira somente o que precisa, que é isso que a gente tem que fazer, tirar o que precisa para sobreviver. E é isso que os povos originários, eles passam em passo de mensagem. Mas sobre a feira, Valdir, que a gente tem que falar que a feira, ela é uma feira literária, mas ela não está focada na feira da venda. A gente, para manter a retomada de uma feira para as crianças, a gente montou um espaço todo de oficinas para as crianças, teatro, um espaço para sentarem, para poderem fazer a leitura, troca de livros, oficinas sensório. Então, é uma proposta de feira onde a venda não seja o objetivo principal, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, né, adoram o livro, mas o livro ele é um objeto caro, né? E nem todo mundo consegue tê-lo. Então, eu sempre tive uma dó quando eu levava meus alunos, tinha uns que nunca conseguiam comprar. Então, isso, e trazer os sebos, e também, né? É uma forma também do autor que fez aquele livro ter um retorno também pelo gasto que ele gastou para imprimir. A gente sugere, né? Está sugerindo para cada escritor que vem a nossa Afroteca, né? Ela
compra, né, um determinado número de exemplares que vai ficar de uso, né, para a associação e de uso para os seus parceiros, né, escolares, parceiros também de ONGs. Inclusive, eu vou aqui falar que nós estamos com edital aberto para quem é sebo. A gente está dando muita prioridade para quem é sebo, né? Então, no espaço Aqualtune, no Ubuntu, tem lugar para uma livraria, desde que fale, né, das nossas transversalidades, da nossa história. Estão os livros específicos, que podem ser religiosos, né, afro-indígenas ou afro, que contem somente literatura, né, de matriz. E do outro lado, a gente também tem um espaço para livraria ou sebo, que é para a gente também tratar a questão infantil, literatura infantil. São referências, né, de escritores, né, mulheres, homens, negros, trans, ali para as crianças poderem, né, aí sim comprar, porque a gente também tem que comprar, onde vai ficar disponível também alguns exemplares dos escritores. A gente está falando, o ano passado a gente teve 6, 7 escritores, esse ano a gente está com 35 escritores, e com uma grande produção da cidade. São pessoas, né, que produziram e ficaram com seus livros sem ter como fazer as edições, então vão estar lá conosco falando sobre as suas obras. Então, a gente soma entre escritores individuais e escritores no coletivo 35 escritores vão estar nesses 5 dias, né, tramitando ali dentro da nossa feira. Que é isso que a gente é importante, sem contar a grande participação das escolas. As escolas têm um papel importantíssimo, né, no lado do Gerê Agriô, que elas é que vão ser as anfitriãs com as exposições, elas é que vão coordenar os espaços ali, as professoras Dúvia, professora Roselaine, que estão assim, desde o ano passado, a professora Sandra, que pegaram firme essa ideia, essa proposta, né? Porque é um meio de trazer todo o material que as escolas, né, trabalham, tu traz para a evidência, né? Então, isso é muito importante, as escolas ser valorizadas e o professor também ser valorizado. E esse ano a feira vai colocar o ônibus para ir buscar as crianças, né? Eles vão ter alimentação, vão ter o lanchinho. O poder público está apoiando esse evento, Luciano? Então, eu sempre penso assim, o poder público no que ele pode realmente auxiliar. A nossa organização ela foi contemplada, né, pelo edital do PNAB do Estado, porque de outra maneira a gente não consegue executar um evento dentro da cidade de Pelotas se não tiver uma captação de recursos. Isso é lamentável, né? A gente querer promover algo, principalmente a gente que promove uma cultura para a periferia. A gente sabe que se não tem os parceiros externos, a gente não consegue produzir. Então, o nosso grupo ele tem hoje uma produtora que se chama, né, Oiá Filhas do Vento, que é uma produtora coordenada por nós mesmos, mulheres, e que a gente está se especializando em escrever os projetos. Todos os projetos que a gente fez, a gente submete, né? A gente submete e também auxilia outras organizações na elaboração. São recursos do governo federal que tem que ser aproveitado e por falta de conhecimento porque são nossos. Da população que trabalha com a cultura que não... Tem muito recurso que pode ser acessado e que ficou retida essa informação num grupo muito fechado e que nunca disse que a gente poderia. E aí o poder público municipal ele entra, né, com aquilo que pode, com uma autorização, como a estrutura toda é paga pelo edital. Aí a gente foi contemplada também pelo edital do Procultura Municipal e por emendas parlamentares que, infelizmente, a gente está à véspera desse evento e esses 2 recursos não foram liberados. Isso aí é muito triste. A gente que conta, né, que escreveu, para cada projeto tu passa 1 ano antes para fazer, e aí tu é aprovado, e tu tem um trancamento muito sério para a execução de um evento, né, de um avanço territorial. É um ano bem complicado, está sendo bem complicado. Então, a gente está com os recursos retidos, os de emendas parlamentares que vieram oriundos de vereadores, e o Procultura Municipal, que também a gente não conseguiu acessar, né? O do Estado, né, ele veio bem mais rápido, é bem mais dinâmico, então é o que a gente está conseguindo colocar minimamente algumas coisas já para ser executado, mas que dá um medo, né, Valdir? Imagina tu fazer um evento e esse recurso não está na mão. A sorte é que a gente tem muito parceiros em relação a isso. E aí a gente tem a Secretaria da Igualdade Racial, que é parceira, né? Porque está se estabelecendo, a gente não pode exigir muito, né? Sim. Os guris recém estão começando, a gente tem uma vice-prefeita também que tem entendimento sobre a importância da gente levar, né, a nossa cultura. É a primeira, né, mulher negra vice-prefeita.
prefeita Daniela Brizolara fazendo história para nós. Né? Ela já esteve aqui no estúdio aqui conversando com a gente. Aqui. Eu digo que é o tipo de pessoa que não tem quem não goste, né? E muito inteligente. Cantora trabalha na área da cultura, ela, né? Sim, na educação. Ela é uma agente de cultura, né? Ela é agente de cultura. Tem um grupo maravilhoso também de cantos. Então, a gente vai fazendo essas costuras. Secretaria da Qualidade Ambiental, eles foram muito perfeitos. Assim, eu vou dar um alô aí, né, para a deputada Bruna, que já esteve em Pelotas. Bruna, maravilhosa. Bruna é negra, né, e que defende muito, né, a cultura, a recursos também. A gente esteve com a Bruna numa audiência no dia 23 de julho, sobre empreendedorismo, né? Não de sobrevivência, né? Mas de resistência, porque a maioria do povo preto de periferia, e principalmente as mulheres, a gente empreende para sobrevivência. Então, a gente tem esse movimento que não é para sobrevivência, é existência, resistência, e para a gente também estar inserida dentro da discussão de uma política de melhorias em relação à economia, com o recorte, né, do empreendedorismo étnico, que aí envolve negros, ciganos, indígenas, que é a pauta que a gente está. Então, a Bruna, mandei o convite para ela, vamos ver se a Bruninha vem, né? Já está na agenda, o dia 29 de novembro já está na agenda dela. Eu tenho uma boa relação com ela tem vindo, ela até pede muitas vezes para me fazer uma agenda com ela. Vou tentar insistir para que ela esteja aí. Eu quero estar presente nesse evento. Porque se tu olhar, é uma coisa histórica, né? O que a gente está tentando fazer. E é uma deputada há 36 anos. É novinha, né? Com todo o gás. A gente é do movimento comunitário em Porto Alegre. Ela é... Não, a Bruna tem uma grande trajetória, né? A gente se sente extremamente representado na presença dela. Assim como a Daiane também, né? São mulheres potentes. Sim. A Laura Cito também, né? Que são mulheres, são nossas representantes natas, né? Por natureza e pela fala e pela representatividade, mas foram convidadas. Espero que estejam nessa nova proposta, uma proposta realmente de uma literatura preta, de um espaço preto, né, de um lugar aberto, que a natureza diz muito sobre, né, os povos originários, indígenas, né, os nossos orixás que estão presentes nas matas. Então, eu penso que é um projeto. E eu gosto de falar, é um projeto que não é mais da Luciana Custódio ou da Associação da Luciana. Da comunidade, é um projeto para a cidade. É um projeto para a cidade e que comporta vir várias mãos para vir contribuir, para vir auxiliar. Esse ano a gente vai ter a presença de tantas pessoas que fazia horas que eu queria que estivesse conosco. A Bart, que é uma mega profissional, né? Canta, poesia, é islamista. Então, assim, eu conheci a Bart em 2000. Temos cantoras do hip hop também. A Leide vai estar conosco também, a Lady Di vai estar conosco, a Stephanie, né? Stephanie vai estar. Grafite também, nós temos. A gente está com um grupo de grafite que tem uma proposta de revitalização do banheiro feminino lá na praça, né? Então as gurias fizeram um projeto, apresentaram lindo de grafitar ali aqueles banheiros. A gente está esperando agora patrocinadores, né? Quem quiser patrocinar e auxiliar nessa requalificação lá dos banheiros da Praça Bento Gonçalves, né, da Dom Antônio Zátera, a gente quer colocar trocador, né, colocar umas coisas lá legais, e aí a gente está aguardando essa liberação aí para a gente conseguir fazer também essa função com grafite. O Guido CNR, que a gente sabe que o Guido extremamente ocupado, no dia 4 de dezembro vai dar uma passada lá rapidamente. A gente está trazendo bandas de Santa Vitória, a gente está trazendo de Porto Alegre, né, Rio Grande, daqui da cidade, né, a gente priorizou também muita banda daqui da cidade, o Solo Fértil, né, que é uma banda de reggae maravilhosa que vai estar, o projeto Sou da Preta, que é um projeto nosso, né, da associação, junto com a Vivi, junto com o Carlos, que é uma banda de soul, né, cantada por mulheres, né. Então, tudo isso aí são uns projetos, né? O pessoal que faz parte do projeto do bloco, né? Não é não, que também é da associação, vai estar aqui, os intérpretes, também vai estar bem interessante. E, Valdir, a gente tem que reforçar que a pessoa não vai chegar no evento e vai encontrar estruturas grandes de mesas, cadeiras, não. Pega a sua cadeirinha de praia, vá para a praça, pega o seu chimarrão, vá para a praça, né? Pega sua almofada, sua toalhinha de piquenique, porque a ideia é essa.
A ideia é que a gente faça desses 5 dias, né, um encontro nessa praça. É um grande encontro, né, para a gente conhecer, para aprender um pouquinho o que cada um tem para mostrar neste mês de novembro. Quiçá que a gente tivesse a possibilidade de fazer todo mês uma atividade menor, né? Mas aí a gente escolhe sempre o mês de novembro. A Fêmea, ela faz poucas atividades, mas ela faz uma com muita intensidade, né? Eu esqueci de falar que a nossa associação ela é composta por mais de 55 pessoas, né? E aí a gente tem 35 ativas, né? A gente tem uma diretoria e a gente tem 22 que são extremamente ativas na cidade, que fazem várias outras feiras e levam, né, o tocar, né, e os conceitos da nossa organização, que ela é educacional, né? A nossa associação é educacional, por isso que a gente pauta essa questão de racismo, a gente pauta a questão de gênero, a gente pauta a questão econômica, a gente faz o debate, produz projeto, né? A gente produz resultado, assim como tem várias outras organizações que produzem, né? Salvo aqui, dou de exemplo, o próprio CDD Dunas, que hoje se transforma numa grande potência dentro da cidade de Pelotas, nossa grande inspiração, né? Aquela grande incubadora lá com várias mãos que estão tocando lá o CDD e com muitas atividades lá, né? Tem a Simone, o Betinho, esse pessoal, Luan, né? Então, e entre outros, né, que eu conheço, que estão lá no CDD fazendo acontecer e principalmente ocupando a mente das crianças com algo promissor, né? É uma pena ali que houve um incêndio ali, né? Aquilo ali é uma coisa que é um patrimônio da comunidade. Ter pessoas que fazer, né, esse crime que cometeram ali. Eu acredito que saiu o laudo. Eu acredito que saiu o laudo, né? E pelo que a gente colocou e viu ali, eu não vou falar o que eu acho, mas o que eu penso, que deve ter sido alguma coisa de fiação. Aquele prédio é muito antigo. Eu tenho por natureza, né? Eu sempre avalio algo negativo, né? E eu sempre coloco algo positivo que vai acontecer. Infelizmente houve um incêndio, mas as pessoas que a Simone tem uma força danada, né? As gurias lá, e elas conseguiram em menos de 2 meses, estão levantando lá de novo, e agora deixando com a carinha delas, né? Com o cheirinho delas, né? Cada mão que auxiliou lá, eu tenho certeza. Reconstrução, né? É uma reconstrução muito gostosa, porque o fogo, ele é triste, mas o fogo ele é renovação, né? Para quem tem uma mãe, né, que eu acredito muito no fogo, e ele é um símbolo de renovação, né? A própria Fênix, ela nasce do fogo. Então o CD dele, ele renasce, né? Ele fortalece a força dele através deste fogo, que foi lamentável, né? Não teve quem não chorasse, até quem não era ligado a eles lá se lamentou muito. Ali tem uma história, eu me lembro, quando foi construído, foi os alemães, né, que tiveram um projeto, que vieram para ali, instalaram aquele comércio que tem na volta ali do campo ali, né, o CDD foi construído, tudo com a participação da comunidade. Eu me lembro como é que foi construído ali. Teve a participação da associação, e eles, né, investiram para que a comunidade, que desse para a comunidade administrar, e a comunidade está tomando linha de frente, fazendo aquilo funcionar. Tá lindo, se apropriaram. Sim, quando a comunidade se apropria de algo, né, que é de bem, as coisas acontecem. Isso é importante e falar. E Valdir, a gente está falando, né, sobre especificamente, claro, sobre esse evento que a gente está promovendo, e a gente não pode se omitir sobre também o que acontece externamente e que interfere diretamente nos nossos corpos negros, né? A gente está aí num forte debate, né, sobre a aprovação da LDO, e tivemos a audiência há pouco tempo, né, para entender a LDO, né, do município, da destinação de recursos, e onde se chegou num valor a mais, que foi para a causa animal, e um valor de menos, que foi para a Secretaria de Igualdade Racial e para a Secretaria da Mulher. Né? Então, está acontecendo esse grande debate, a gente ainda está em tempo de tentar emendar, né, para que os recursos sejam distribuídos de forma igualitária. Tivemos na audiência, né, o próprio secretário esteve junto, todo mundo, Secretaria da Igualdade. E nós temos vereadores que são negros, né, que estão ali, né, que tem que defender. Defenderam, puxaram a audiência, foi puxada aqui, eu vou citar o vereador César Brizolara,
o vereador Michel, né, promove, o vereador Barriga, estavam todos presentes, aí fazendo coro, né, a audiência, estava o vereador Jurandir, o vereador Cauê Furossoto, né, tinha mais acho que o Ronaldo Quadrado, não me lembro mais, mas esse era o grupo que estava quando a gente fez a audiência agora, há pouco tempo, uma audiência muito, muito tocada, muito fechada, muito importante, e aí para a gente avaliar no mês de novembro também, é uma avaliação, quando se diz que tu dá prioridade para reestruturar resgate cultural, a gente está falando de investimento. A gente está falando de investimento e destinação de recursos, destinação de reparações, né? E eu na audiência eu disse, gente, eu sou colaboradora na causa animal, sou colaboradora. Mas não existe um animal bem se não tiver um humano, melhor ainda, porque o animal não auto se gere sozinho. Então a gente precisa cuidar dessas duas, né, populações, mas a gente precisa também abandonar o pensamento racista e de gênero, né, porque a cidade, para a gente pensar duas secretarias afetadas com a destinação de recurso como foi, ela diz muito sobre o que ela é. Sim. Ela diz muito sobre o que a sociedade E agora existe já a Secretaria da Mulher e que também é uma bandeira da deputada Bruna. Sim. Eu falo na deputada Bruna porque ela tem vindo muito a Pelotas, né? Para incentivar, né, a Secretaria, incentivar a cultura. Então, por isso que eu falo, porque eu também sou do movimento comunitário. Então. É bem isso aí, exatamente. A Bruna aderiu aí à pauta, né, da mulher. Na verdade, a mulher ela já nasce, né? Sim. Ela já nasce debatendo sobre as causas da mulher, porque em relação de gênero, né, e não fazendo recorte étnico, a gente já sai sempre, né, muito atrás, e nós mulheres negras mais ainda. Então a gente precisa realmente de pessoas que possam fazer esse debate e coeso, né, coeso e pontual, como a Bruna vem fazendo. É bom, né, a gente ter, assim como outras, né, tem outras lá dentro, mas a Bruna faz uma frente muito gostosa em relação a esses debates. Então a gente precisa também avaliar, né, o que a cidade avalia e como é que a cidade, né, pensa sobre nós. O negro não é só festa, nós somos política, nós somos economia e precisamos de destinações de recursos que sejam previstos, né, no plano plurianual do município, que seja previsto nas nossas LDO, que seja encaminhado, que o terceiro setor seja escutado, que isso é uma coisa, não se faz política pensando que talvez vai ser bom para aquele lá se a gente não estiver no debate, se a gente não estiver junto conversando. Então, a gente entra, entramos, a Associação A Feminine publicou a nota ali, a gente, né, sugere que seja reavaliado junto com outras grandes organizações que estão ali, junto com os vereadores, que a pasta, a causa tem que ser deles, né, eles são os nossos legisladores, né, eles precisam puxar isso e tem propriedade para isso, e junto, claro, com o jurídico do movimento, que aí entra o doutor Fábio, entra a doutora Sinara, entra uma leva que entrou ali, que é aí para questões jurídicas, para a gente tentar equiparar isso, mas é que tem que ficar o recado para a cidade de Pelotas, né, porque quando tu diz que a prioridade é os nossos povos, que é as periferias, a gente está falando da comunidade negra, a gente está falando de um povo que nem entrou, que é o povo indígena que a gente tem aqui, e aí é destinação também para quilombolas, né, que precisam também contar, porque todos nós somos, né, de matriz, mas todo mundo tem a sua pluralidade, a gente precisa também. E aí, quando tu tem uma destinação e que não é um recurso adequado, né, não é um recurso correto, onde a gente tenha, né, anualmente um aumento para que a gente possa realmente fazer um investimento adequado, é aquilo que eu falei no início. Então, a gente já sabe o que a cidade está querendo dizer, que é um recurso mínimo para a Secretaria de Igualdade Racial. São duas secretarias que foram criadas pela necessidade de se ter, para se falar sobre mulheres que morrem. Ali a gente não faz nenhum recorte ainda étnico, porque é importante a gente fazer, porque à frente dessa secretaria hoje a gente tem uma mulher negra, que é a Marielda, né, Marielda Barcelos, Medeiros Barcelos, que também é da nosso grupo associadas, né? Foi nosso grupo. E aí a gente tem uma Secretaria de Igualdade Racial que fala muito mais do que simplesmente o tom de pele,
Né? Quando diz a Secretaria de Igualdade Racial, ela vai falar somente sobre cotas ou sobre acesso. Não, a gente está falando sobre permanência, sobre desenvolvimento, sobre moradia, sobre saúde, sobre os casarões. Então, é muito amplo. Sim. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento dos investimentos, né, dos nossos gestores, né? E que eles, como não negros, eles precisam também pensar sobre isso. Então, tem a charqueada também, né? As próprias charqueadas, né? Tem a história ali que eles nadavam ali levando o seu alimento, né, numa canoazinha. Eu digo que a Pelotas, a gente se acostumou a viver, não é à toa que Pelotas foi considerado o castigo dos negros, ela era considerada o castigo, né? Era o sal que cozinhava a nossa carne. Então, eu penso que, né? Eu penso que tem algumas coisas que nem deveriam vir em pautas, né? Tinha que vir, olha, é reparação. Sim. E ponto, reparação. E aí, para as pessoas que depois comentam com seus teores racistas, com seus teores, né, agressivos, vão fazer yoga, vão fazer meditação e vão entender a existência do mundo. Porque quem se dá o luxo de ir lá e comentar o que comento é porque não tem conhecimento nem da sua existência, né? Não tem conhecimento da existência da cidade, como é que o mundo foi constituído, como é que, né, os territórios foi constituído. E a gente tem que falar aquilo que sabe, né? Porque de bobagem, né? Tá cheio, o mundo tá cheio aí de bobagens. Então, a gente vai sempre na paz, dizendo, olha, nós não estamos contentes, nós vamos debater de forma coesa com os nossos técnicos, pedindo para que essas reparações elas realmente aconteçam, principalmente no agora. Agora a gente precisa dessas reparações que eu considero que os grupos que estão à frente, telefone. Programa UPACAF e a comunidade, né? Todo sábado a partir das 13 horas. Você que está nos assistindo pela rede social, pelo Facebook, página TVC Pelotas, às 13 horas, programa UPACAF e a comunidade. Você pode compartilhar, né? Você que está nos assistindo, né? Para mais gente poder nos assistir. Tem essa atividade que é importante para você que está em casa, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelas plataformas aí da rede social, você pode, né, compartilhar o máximo para que esse evento seja um sucesso, né, para a gente resgatar a cultura negra, a cultura de Pelotas, né, da história de Pelotas, e também, né, esse grande evento que vai trazer muita atração de fora de Pelotas, para mostrar aí, né, que novembro a gente é o resgate da cultura. É um resgate da cultura. Agora me lembrei aqui que no dia 16 de novembro também tem muita atividade muito boa. Dia 16, né, tem o Guido, né, o G-Filmes, também vai ser na Bento Gonçalves. Dia 23 de novembro também tem uma atividade que é do CDD. O CDD Dunas vai fazer aquele mega festival deles que é maravilhoso, né, com os cria da casa, né, as cria da casa lá cantando. Então Pelotas vai ser um grande espaço de muita mostra da nossa produção, né, vestuário. No nosso evento vai ter um desfile de marcas locais, né, de meninas que estão desenhando, construindo, o próprio NEABI, né, do KVG, com a professora Aline, onde estive lá com elas, né, na abertura da mostra. Então, assim, o vestuário vai estar presente, que também diz muito sobre nós. Gastronomia vai estar presente. E vai estar também todos esses... A gente aconselha que as pessoas procurem, né? Procurem ali no Instagram. Eu acredito que vai ser criado pela prefeitura um calendário de atividade ali pelo conselho, né, do povo da comunidade negra. Eu acredito que ali vai ter tudo direitinho o que vai acontecer. Vou fortalecer de novo o convite, Valdir, que a gente está com os editais abertos. A gente fez um processo bem democrático para as pessoas poderem se inscreverem, né, quiser mostrar suas coisas ali, sua arte, né, seu artesanato. E eu quero dar os parabéns, né, para a Cíntia, que é organizadora da feira Doce Garimpo, é uma das feiras que é parceira da Fêmea, é uma feira antirracista,
e com toda a dificuldade que ela tem, né, de carregar as pessoas para entender esse movimento antirracista, a Doce Garimpo é uma feira de mulheres não negras e de homens não negros que vão estar conosco nesta feira também. Então, as pessoas sempre... A Luciana faz feira só para negros, de negros. Sim, a Femini, o projeto Femini, ele é só com corpos pretos indígenas. Mas a Femini Connection, que é isso que é importante explicar, a Femini Connection é um movimento que a gente faz junções com outras organizadoras de feiras não negras e a gente encaminha a cartilha, né? Essa cartilha que está sendo produzida e que vai ser lançada na nossa Feira do Livro, a cartilha antirracista, né? De como proceder em feiras, né? É uma cartilha indicativa bem divertida, que a gente procurou fazer uma linguagem legal, com ilustrações do Alisson, né? Com a diagramação do Kiko e com as ideias minhas ali e das gurias ali, a Diná e a Sandra, uma cartilha que mostre o que acontece nas feiras, o que acontece e como é que tem que proceder, né? Porque de cartilhas o pessoal sempre acaba não lendo. Então, um livro mais ilustrado, com umas coisinhas, então a gente pensou nisso. Então, existe um indicativo que a gente vai estar lançando essa cartilha aí para as organizadoras, né, fazerem. E o importante que, Valdir, todas as pessoas que fazem parte da feira e que vão trabalhar na feira, elas vão passar por uma capacitação, tá? Os expositores não negros, expositores pretos, vigias, segurança, cuidadores, né? Todas as pessoas que vão trabalhar, a gente está falando de mais de 100 pessoas que vão estar nesse evento, né? Direta e indiretamente, porque são 5 dias, cada setor a gente está contando mais ou menos de 5 a 6 pessoas, mais vigias, mais o pessoal que vai estar ali. A gente vai fazer esse curso de qualificação de como proceder em casos, né, racistas, em situações constrangedoras e sem causar nenhum tumulto, sem causar nenhum transtorno ou alguma violência, né? Porque quando tu passa por um processo racial, essa já é a violência. Então, se tu passa para a violência física, tu já está reproduzindo a falta de conhecimento e a falta de entendimento daquela pessoa. Então, todos terão essa qualificação a partir dali da Femini, para a gente poder fazer um evento tranquilo, um evento gostoso. É importante aí, né? Não esqueça as datas aí que vai acontecer. Então, a nossa feira, na verdade, a gente já está em feira, sim, né? Eu digo, sim, desde o dia 4 de abril. Meu Deus do céu, 4 de abril começou, né? Na verdade, ele encerrou o ano passado e essa feira começou 4 de abril. Então, a nossa feira, o primeiro dia, é uma recepção para a família da Carolina que vai vindo, é uma recepção fechada, né? A Femini com a universidade e com os escritores, no dia 28. Tá, 28 de novembro. Aí no dia 29 é a abertura oficial na praça da Bento Gonçalves, do Antônio Zátera. Começa 29. A feira ela abre oficialmente às 18 horas, mas a partir das 10 horas da manhã já vai estar expositores, já vão estar com a Doce Garimpo, a gente já vai estar com a feira montada, tá? A gente já vai no sábado pela manhã, já vamos estar com a feira, mas às 18 horas a gente vai fazer a abertura oficial, né? Com a fala de convidados, né, com a entrega dos troféus. A gente tem um troféu próprio, né, que a gente homenageia as pessoas que têm trajetória dentro da cidade. Esse ano nós vamos estar homenageando a DJ Elo, vamos estar homenageando o Léo, né, que é uma cultura, é uma pessoa que eu digo é um patrimônio da cidade. Né, quem não conhece o Léo do Som, né, dentro dos carnavais, a gente vai estar homenageando ele. E na linha, né, dos escritores, a gente vai homenagear a Vera Macedo, que já esteve conosco ano passado. Ela não vai estar presente, né? Ela está em afastamento de saúde, ela é tataraneta do Manuel Pandeiro, e já esteve conosco, lançou há pouco tempo, né, junto aqui com o livro. E são os 3, né, homenageados. E a gente tem uma homenagem especial para uma pessoa que sempre acreditou no projeto, né, que esteve conosco desde o início, que é a Fernanda Miranda, né, antes mesmo dela ser vereadora, enquanto conselheira, ela sempre nos auxiliou. E o engraçado é que não somos do mesmo partido, não somos da nossa mesma frente, né, na mesma corrente, nunca fomos, mas sempre estivemos muito juntas, né? Sempre estivemos juntos no Conselho da Mulher. Ela foi muito ativa quando eu estava na presidência, quando a gente montou o grupo. Na verdade, as bandeiras de cada um, né? É de cada um, mas a luta pelo resgate, pela indefesa é a mesma. A gente se encontra. Então, a gente vai estar, esse ano passado, a gente fez uma homenagem a 3 pessoas, né?
que foi a Ivete Oliveira, o Mestre Batista, né, e o Fábio Gonçalves. E o ano passado a escolha foi pelas pessoas que estiveram no início, né, desde o início da construção do Núcleo de Mulheres da Zona Oeste, depois do coletivo Rosa do Gueto, né? E a professora Ivete Oliveira foi, em 2005, uma pessoa de extrema importância, né, dentro da minha entrada da política, porque ela foi uma das pessoas que me incentivou para ser presidente do Grêmio Estudantil no Assis Brasil, enquanto eu fazia o curso magistério lá pelo Assis Brasil, pelo Grêmio também. 2 gestões, né? O Grêmio estava sem gestão lá, e aí elas me convenceram, ela, Helenira Brasil, né? A Luciana, Valesca Algé, então aquele grupo, né? Eu digo, eu sou filhote delas lá do Assis Brasil, então elas têm um simbolismo muito grande. E o Zé Batista foi um dos meus oficineiros lá na Escola Aberta, na Escola Luiz Carlos, quando eu coordenei lá os projetos. E era muito legal, né? Ele com aquele supapão dele, e ele vinha e trazia as crianças lá do bairro dele e levava para Guabiroba, e a gente ficava naquele trânsito, que ele era meu oficineiro a gente queria colocar uma banda marcial. Então, são 3 pessoas com significado muito grande, e o Fábio, né, por si só, porque ele sempre nos amparou nas questões raciais e as questões do bairro também. Ele, quando tinha alguma necessidade para dar atendimento para alguém, ele sempre esteve, né, posto. E aí, esse ano, a gente amplia um pouco mais, porque vai aparecendo pessoas, mas a gente queria homenagear muita gente, a gente queria que todo mundo fosse homenageado. E o Mestre Batista, quem é que não conhece, meu Deus do céu, pela banda, pela a cultura que levava fora do estado, sim, também, sim, né? O ensaiador da banda. É muita história, todo mundo tem muita história sim, de construção. Isso é um resgate importante. São resgates. Então, no dia 28, a gente faz um movimento de homenagem um pouco mais fechada, né? E aí, no dia 29, a abertura oficial, já com umas confirmações, umas presenças bem legais que a gente acha importante que estejam com a gente. Eu lembro da primeira feira que a gente fez, que lá estavam, né? Foi uma Semana da Mulher, e eu não estava presidente ainda do conselho. E aí foi a Clotilde, né? Foi a Helenira, então a Daiane Dias, né? Que depois virou vereadora, a própria Paula, né? Que era prefeita. E a gente tinha o Jorge Rona, a coordenadoria Neuza Ledesma, foram sempre pessoas que de alguma maneira estiveram apoiando a Fernanda, apoiando as movimentações que eu fazia lá no bairro, até ela se transformar, né, agora dentro dessa institucionalidade. E é importante eu falar que eu sou muito grata por todas as pessoas que seguraram ali a minha mão, inclusive essas mulheres que estiveram lá comigo e faziam as feiras, e daquelas meninas, né, daquelas 12 meninas do coletivo. Dentro do grupo a gente tem uma que se formou, é médica, a outra que trabalha na Universidade Federal se formou em gestão e ADM, a outra que se formou em artes, né, uma artista plástica com excelência. Então a gente fez eu acredito que a gente cumpriu, né, a gente cumpre um papel quando tu vê o resultado. Então, e a nossa associação é isso, né, a nossa organização é isso, promover e lá na frente a gente conseguir identificar o resultado e auxiliar, né, de alguma maneira, para que a gente consiga, né, promover uma política realmente de resistência, né, uma política que tenha a equidade, né, como pauta maior, né. A igualdade a gente está posto, mas a gente quer equidade. E quando a gente fala equidade de gênero, equidade racial, porque aí a gente está trabalhando realmente dentro do caminho correto, né, que é da busca dos melhores salários, de oportunidades. A gente quer criar oportunidades. Então, é isso. E dia 29 é FECLIP na cidade de Pelotas e não tem para ninguém. Aí, né? A gente teria muita coisa ainda para falar, né? Mas o tempo, né, corre, né? Mas eu acho que o pessoal que está nos assistindo tem certeza aí que gostou aí do assunto. E a gente agradece a tua presença, né? Está encerrando o programa, né, desse sábado. Vamos, né, até depois de acontecer esse evento, eu tenho certeza que tu vai ter imagem, vamos gravar. Que lindo. E aí a gente vou te trazer novamente aqui no estúdio para a gente contar o que foi esse evento. Vamos sim, de primeira mão, Valdir, né? O primeiro onde a gente está divulgando a feira. E vocês também têm uma história, né? Sim. Tu, a Xanda, né? O próprio Birinha. A gente sempre anunciou, né, as nossas atividades aqui, não seria diferente a gente anunciar essa
essa feira, essa proposta para a cidade de Pelotas aí, para o estado. É uma feira interessante, o projeto está muito bem feito e eu quero deixar o meu abraço, meu beijo para as gurias que estiveram comigo ontem, né? Elas sempre nos acompanham, a gente nunca anda só, é isso que a gente fala, a Fêmea, a gente nunca anda só, sempre tem uma. Então, a Rejane esteve lá comigo, né? A Dulce esteve lá, e a Jesus, né, que esteve em pensamento, mandou a mensagem e dizer que a Fêmea existe porque vocês existem, viu, gurias, né? A gente é a nossa fortaleza. E a gente fica por aqui. No sábado que vem a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade.